Continuando a análise cabalística da história de Abraão e Lot, agora a gente vai ver o que simboliza quando Lot é capturado como refém e Abraão vai ao seu resgate. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Lech Lecha, hoje focando nos parágrafos 89 e 90 do Zoar, sétimo ano de leitura. Bem, como eu disse antes da vinheta, a gente viu ali Abraão e Lot se separaram no vídeo de ontem. Lot vai para as cidades ali perto de Sodoma e Gomorra, perto do Mar Morto, e quando ele chega lá, ele é pego refém, pego como prisioneiro de guerra. Abraão fica sabendo disso, a Torá conta que ele ouve falar, e aí ele vai resgatar o seu sobrinho. Ele vai com 318 homens, a gente também vai falar desse número, né? O que esse número representa. Bom, a primeira coisa a gente pensar aqui é o seguinte, esse ouvir falar. O Zohar diz que sempre que a Torá fala de ouvir, geralmente se refere a um aspecto espiritual. Ouvir é um dos sensos mais apurados que nós temos do corpo e é um senso muito ligado a essa questão do espírito, né? Não é à toa que o profeta, por exemplo, se comunica com Deus através da audição. A gente ouve a voz de Deus. A gente dificilmente vai ver Deus, né? A gente não cheira a Deus, a gente não toca a Deus. A gente pode falar com Deus, mas né, não é o muito comum que Deus fale conosco. A gente ouve Deus. Bom, aí, então, Abraão ouve. É um aspecto da alma, a gente já viu no vídeo de ontem, a alma positiva, né, o lado positivo da alma, o lado da bondade. E houve o quê? Que o lado negativo, que Lot foi preso. O que isso significa? Que o lado negativo da alma, ele vai às vezes se encrencar tanto com as suas escolhas, com as suas opções de vida, que ele vai cair no que a gente chama no mundo de clipot, da Kabbalah. Então ele tem a sua função, como a gente falou também no vídeo de ontem, de realmente fazer com que a gente vá para extremos, e a gente tem que contrabalançar esses extremos, mas essa função dele não sai incólume. Ele tem um preço a pagar. Porque existe a lei de ação e reação no mundo, esse lado negativo da alma acaba traindo negatividade para si. Então cada vez que esse lado da alma faz com que a gente vá para extremos, ele atrai negatividade. Então essa é a metáfora de ir para Sodoma e Gomorra, como eu falei, ir para perto do Mar Morto, que não à toa é o ponto mais baixo da Terra, né? E aqui ser preso, ser pego como prisioneiro. Então, quer dizer, ele vai entrando em toda uma energia negativa. E se não é o lado positivo da alma, o Abraão que vem resgatar, essa parte da alma não é salva. E aí, como eu falei, o último segredo aqui para a gente revelar em cabalístico é os 318 homens. O Zohar explica que esse número se decompõe, ou pode ser entendido, quando a gente analisa em duas partes. 318 está composto de 248 mais 70. O que são 248 mais 70? Segundo a Kabbalah, a gente tem 248 como partes do corpo, ou mais especificamente como órgãos do nosso corpo, tá? E 70 é um número de novo ligado à alma, ou mais especificamente a 7 sfirot emocionais da alma, chamadas Seirampim com Malchut, 7 sfirot vezes 10, né? 10 que elas têm dentro delas. Então o Zohar acaba explicando que Abraão foi de corpo e alma resgatar esse lado negativo. O que isso simboliza? Ele usou os 248 órgãos, mais as 7 faculdades da alma, com as suas características, né, 7 vezes 10, para resgatar o Lot. Então isso simboliza que, apesar desse lado negativo, como a gente viu no vídeo de ontem, eu ter que me separar dele para fazer um contrapeso e atingir o ponto do meio, né, o caminho do meio, eu não posso considerá-lo um lado desprezível, né, de falar assim, tá, ele tem que estar longe de mim, a parte de mim, e eu não quero saber dele. Pelo contrário, eu tenho que saber que às vezes, ou a cada tanto melhor, por ele ser o lado que ele é, ele vai entrar nessa negatividade que nós estamos falando. Ele vai recolher essa negatividade. E eu tenho que ir ao seu resgate. Por quê? Porque ele faz parte de mim. Deu para entender? Não é porque é um lado negativo que ele deve ser desprezível. Ele é um lado negativo, mas é da minha essência, é da minha natureza. Se eu não for resgatá-lo, quem acaba sofrendo sou eu. Então, a cada tanto, eu tenho que ir dar uma
purificação, vamos chamar assim, uma limpeza nesse lado negativo. Quando eu percebo que ele também está muito envolto na Sodoma e Gomorra, no Mar Morto, na catividade, no cativeiro, desculpe, eu vou lá e resgato ele. Ele volta a ser Lot, ele volta a ser uma energia negativa, só que desprovida de toda essa casca desnecessária. Deu para entender? Então ele nunca vai ser um Abraão, ele não vai voltar a morar comigo. A Torá não conta que Lot depois disso volta a fazer as pazes com Abraão, morar junto, nada disso. Mas pelo menos ele não fica nesse estado de negatividade. Então quando esse lado negativo está exacerbado, eu tenho que ir de corpo e alma, fazer tudo que eu posso para resgatá-lo. Eu tenho que fazer de tudo para salvá-lo e deixá-lo, digamos, no seu estado mais essencial, sem esses acréscimos negativos. Aí, quando eu faço isso, né, eu volto a atingir um equilíbrio natural do meu corpo, que eu preciso, ou melhor, da minha alma, desculpe, que eu preciso, para voltar a atingir o equilíbrio do caminho do meio. Tá? Se eu deixar esse lado realmente muito cativo, muito Sodoma e Gomorra, muito Mar Morto, ele acaba ganhando nesse sentido. E aí o lado bom, que é Abraão, acaba indo para o lado negativo. É como se a queda de braço entre bem e mal, o mal ganha. E eu acabo, portanto, indo para a lama com esse lado, né? Se eu não faço essa limpeza, essa purificação, a cada tanto, como eu falei, é esse o lado que vence e eu não vou para o caminho do meio, eu não vou para o equilíbrio. Esse é o perigo, tá? Então eu não posso desprezá-lo, porque senão essa é a consequência nefasta do que acontece. Um bom dia a todos e tudo de bom.